Olá! Seja bem-vindo a mais uma Histórias de Tirar o Sono. Hoje lhes trago duas histórias reais. Estão preparados? Bora para a primeira história. O sacrifício de Cindy. No dia 19 de agosto de 1996, a canadense Cindy Parolin, de 36 anos, saiu para andar a cavalo cerca de 30 milhas ao norte de Princeton, na Colômbia Britânica. Ela estava acompanhada por seus 3 filhos, David, de 13 anos, Melissa, de 11, e Steven, de 6. O grupo planeava viajar até uma cabana para encontrar o marido de Parolin para uma viagem de acampamento. No meio do caminho, os cavalos pareciam cada vez mais nervosos. A causa foi revelada quando uma puma saiu disparada da mata próxima e se lançou diretamente para o filho mais novo de Parolin. O ataque inicial do gato não alcançou Steven e aterrissou sobre o pescoço de seu cavalo. Depois de falhar, a puma tentou novamente. O ataque repentino resultou no cavalo se sacudindo e o gato atacou imediatamente o jovem assim que ele atingiu o chão. Totalmente desarmada, Parolin, no entanto, saltou de seu próprio cavalo, quebrou um galho pesado de uma árvore caída e tirou o gato de seu filho. A puma interrompeu seu ataque contra Steven e se voltou para ela, abrindo uma ferida cortante severa em seu antebraço. Sentindo que podia, ela jogou o gato no chão e ordenou a seus 2 filhos mais velhos que levassem o ferido Steven e correram em busca de ajuda. Os 4 cavalos haviam se descontrolado após a aparição inicial do gato, o que obrigou David e Melissa a levarem seu irmão mais novo por mais de 1 milha pela trilha até seu carro, enquanto Melissa ficava com Steven. David correu para um acampamento próximo para buscar ajuda. Ender e Manning concordaram em acompanhá-lo. Os 2 voltaram na caminhonete de Manning, armados com uma espingarda calibre 12. Quando chegaram à cena, já havia passado mais de 1 hora desde que a puma atacou pela primeira vez. Incrivelmente, Caroline ainda estava viva e lutando, embora tivesse sido severamente mutilada e arrastada para a mata próxima. A puma ainda estava em cima dela. Mais tarde, seus amigos disseram à imprensa que Parolin estava extremamente em forma e presumiam que o gato havia passado a maior parte da hora esgotando-a com pequenos ataques antes de dominá-la. Mengo jogou pedras para distrair o gato, o que fez com que ele mudasse sua atenção para ele. Embora sua arma tenha travado inicialmente, ele conseguiu recuar e carregar um projétil disparando contra a puma justo quando ela saltava em sua direção. Ela imediatamente fugiu para os arbustos próximos e depois foi encontrada morta a 150 metros de distância. No meio da agonia, a única preocupação da mãe era se seus filhos estavam seguros. Quando disseram que sim, ela relaxou visivelmente e então disse a eles que estava morrendo. Apesar de tê-la levado para a caminhonete e corrido para o Hospital Geral de Princeton, ela foi declarada morta quando chegou. Steven se recuperou completamente, embora tenha precisado de mais de 70 pontos no couro cabeludo que a puma arrancou quase por completo. Essencial Louise Colette Parolin recebeu póstumamente a Estrela da Coragem no ano seguinte, em homenagem à sua bravura pelo governador-geral do Canadá. Mais de 600 pessoas compareceram ao seu funeral, incluindo Jiminian. O programa Home Safe de Cindy Parolin foi criado em seu nome, fornecendo ajuda e apoio a mulheres e crianças que sofreram violência doméstica. Fim da primeira história. Bora para a segunda? Preparados? O incidente Sankebetsu. O pior ataque animal na história do Japão é mais conhecido nos registros como o incidente do urso de Sankebetsu. Durante 3 semanas, a vila rural de Sankebetsu foi assombrada por um grande urso marrom depois de acordar cedo da hibernação. Ele atacou várias casas, deixando morte e sangue em seu caminho. A subespécie de urso marrom, Ursus arctos jesuensis, é encontrada na ilha de Hokkaido, ao norte do Japão. Fora do Japão, as populações são encontradas na China, Rússia e Península Coreana do Sul, e é uma subespécie particularmente grande, rivalizando em tamanho com a maior subespécie de urso marrom de Kodiak. Entre os japoneses, o urso tem uma reputação temível como devorador de homens. Embora o incidente de Sankebetsu tenha desempenhado um papel importante em cultivar esse medo, isso realmente não carece de fundamento. Durante a primeira metade do século XX, 141 pessoas morreram em ataques de urso em Hokkaido, e outras 300 foram feridas.
Desde 1962, foram registrados 86 ataques que resultaram em 33 mortes. O primeiro encontro com o grande urso marrom ocorreu em meados de novembro de 1915, quando ele se aproximou de uma fazenda em Sankebetsu. Sua presença alarmou a família que vivia lá e assustou seu cavalo. O urso partiu depois de comer apenas algumas colheitas. Depois que o urso reapareceu perto da fazenda em 20 de novembro, o chefe da família recrutou seu filho e 2 caçadores de inverno especializados em matar ursos para se defenderem da criatura. Quando o urso voltou à fazenda 10 dias depois, os 4 homens atiraram nele, ferindo o animal. Apesar de serem arrastados para longe, eles notaram várias manchas de sangue que confirmavam que o animal havia sido ferido por suas balas. Uma tempestade de neve os forçou a recuar sem encontrá-lo. Os homens concluíram que a lesão infundiria medo nos humanos no urso e ele não se aproximaria dos assentamentos. Pouco mais de uma semana depois, mostrou-se que estavam gravemente equivocados. Na manhã de 9 de dezembro de 1915, o urso voltou-se para a casa da família Kota, no interior, onde uma mulher chamada Miyuki cuidava de seu bebê enquanto seu marido trabalhava na fazenda. O urso atacou o casal e tirou suas vidas, mordendo o bebê na cabeça. Apesar de tentar se defender, Miyuki foi dominada e arrastada para a floresta. Seu marido retornou para casa e encontrou a esposa desaparecida e grandes poças de sangue no chão. Na manhã seguinte, um grupo de busca de cerca de 30 homens foi organizado para caçar o urso e recuperar o corpo de Miyuki. Não muito longe da fazenda, os homens avistaram o animal e atiraram 5 tiros de rifle nele. Apenas um tiro acertou, obrigando-os a recuar. Encontraram os restos de Miyuki enterrados na neve. Ela havia sido parcialmente comida e apenas a cabeça e as pernas restavam. Acreditando que o urso agora tinha um gosto pela carne humana e voltaria, os aldeões armados se reuniram na fazenda na noite seguinte. De fato, o urso voltou, causando pânico entre os aldeões. Na confusão, apenas um homem atirou no urso enquanto uma tropa de guardas postados a algumas centenas de metros de distância chegava tarde demais para interceptá-lo. Perto dali, várias famílias tinham se refugiado na casa de Miyuki, a ataram e colocaram guardas do lado de fora ao saberem que o urso havia sido visto na fazenda. Quando souberam disso, os guardas partiram para se juntar à casa de Miyuki, deixando apenas um para proteger as mulheres e crianças que ficaram na casa. Enquanto a esposa de Miyuki liderava as mulheres na preparação de uma refeição, o urso abriu caminho através de uma janela e entrou na casa. No caos, uma panela foi derrubada, apagando as chamas, e uma lâmpada de óleo foi derrubada e apagada, mergulhando a casa na escuridão. Enquanto o urso rugia lá dentro, Miyuki tentou fugir, mas seu filho pequeno a fez tropeçar e a agarrou com medo. Embora ambos tenham sido atacados inicialmente, o urso concentrou sua atenção no único guarda restante, permitindo que Miyuki fugisse com seus filhos, enquanto o homem tentava em vão se esconder atrás dos móveis, e finalmente, foi gravemente mutilado. O ataque continuou com a morte de 2 crianças e uma terceira ferida. Por último, acuou uma mulher grávida antes de matá-la e consumi-la parcialmente. Os testemunhas informaram posteriormente que o urso roubou o estômago dela para não ser tocado. Miyuki, gravemente ferida, encontrou os guardas que retornavam e informou que o urso havia atacado a casa na sua ausência. Ao voltar, ela ouviu os sons do urso atacando os ocupantes da casa. Ela abandonou o plano inicial de incendiar a casa com a esperança de que algumas das crianças ainda estivessem vivas lá dentro. Os guardas se dividiram em 2 grupos, posicionando 10 homens armados na porta principal, enquanto os outros contornavam a casa. Eles começaram a gritar e bater para levar os aldeões à porta principal. O plano funcionou, no entanto, os homens armados que esperavam se agruparam e bloquearam as linhas de visão dos outros, fazendo com que os tiros falhassem e, novamente, o urso escapasse. Depois do ataque inicial no campo, ele se dirigiu para visitar Yamamoto Ikishi, um caçador de ursos experiente. No entanto, o caçador experiente havia passado por tempos difíceis e havia penhorado suas armas para beber álcool, recusando-se a ajudar. O aldeão que o visitou descobriu mais tarde que sua esposa grávida estava entre os mortos no segundo ataque. Fim da segunda história. O que você achou das histórias? Se você gostou, deixe o like,
Se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber mais histórias como essas. Obrigado!